tudo bem? Hoje teremos uma aula diferente, até porque o momento exige que seja diferente. Estamos vivendo, na verdade, o mundo todo está vivendo um momento difícil, enfrentando a pandemia, enfrentando o coronavírus. Então, esse cuidado é necessário, manter o distanciamento social, por enquanto. Então, não esqueçam de sempre lavar as mãos, melhor dizendo, com água e sabão, passar o álcool em gel nas mãos, ficar em casa se puder, e se sair, ao sair, não esqueçam de usar máscara para se proteger e proteger o próximo, ok? Tendo esses cuidados, em breve retornaremos ao normal e estaremos juntos de novo. Se cuidem e segue a aula. Fala turma, estamos de volta, agora com a aula de História, e o tema da aula é o princípio da humanidade, origens do ser humano. Essa aula de História, turma, está no tema 2 do capítulo 1 do seu livro, então vocês podem acompanhar, ler com mais detalhes. Aqui vamos fazer um resumo, lembrando a você que esse material também estará em anexo no portal, para vocês lerem, relerem, quantas vezes quiserem. E vai ter também um link com vídeos complementares. E no final, temos uma atividade avaliativa. Vamos então para a aula. Eu vou sumir por alguns instantes, mas vocês ouvirão a explicação com a minha belíssima voz. Certo? Até daqui a pouco. Pronto, retomamos aqui a aula. Falaremos então sobre a primeira teoria, que fala, sobre a origem do ser humano na Terra, no universo. Certo? Vou lembrar vocês novamente que aqui a gente não vai impor a vocês uma teoria para você acreditar, certo? A gente vai falar das teorias que estão no conteúdo do livro, e cabe a você se aprofundar e para buscar sua própria crença, ok? Um detalhe importante é o seguinte: a teoria que vai ser mais falada é a teoria mais aceita no mundo científico, que é o evolucionismo. Certo? Então, muita atenção, não é para impor nada a vocês, e vamos estudar um pouco sobre cada um. É bom ter o conhecimento, certo? Vamos lá. Criacionismo. Essa teoria aceita, é comum, e muito comum, na verdade, devido também à influência da religião que dominou, ao longo da história, o mundo. Mas não somente os cristãos, tá? A gente vai ver, por exemplo, que alguns povos que não são cristãos, mas também acreditam em uma divindade como o Criador supremo de todas as coisas. E o criacionismo é isso. É uma crença religiosa que defende que os seres humanos e os seres vivos foram criados por uma divindade, ou seja, um Deus criador. Certo? Sobre a questão do Deus, cada religião tem um ponto de vista. Ok? Usando aqui a mais comum, a cristã, que influenciou o mundo, que usa como base a Bíblia Sagrada e o texto base de Gênesis capítulo 1. Eu separei apenas o versículo 1, mas sabemos que não é só ele. Então, segundo essa teoria, Deus criou os céus e a terra. Olha o texto. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, na teoria criacionista, houve um Deus supremo que deu origem a tudo, inclusive aos seres humanos. Certo? Tem a versão shintoísta, que é uma religião muito conhecida entre os povos asiáticos do Oriente, chineses, japoneses, árabes. Vamos dar uma olhadinha sobre o que essa teoria fala? Vamos lá. Tem um trecho aqui de um livro sagrado que fala exatamente sobre o ponto de vista desses povos sobre a criação. Vamos lá, vamos ler. Da separação entre o céu e a terra nasceram Izanagi, o princípio masculino, e Izanami, o princípio feminino. Os dois seres cósmicos partiram em uma balsa com a missão de criar o universo. Então, segundo essa teoria, houve a criação de um ser masculino, uma divindade masculina e feminina, e esses dois deram origem a tudo que há no universo. Temos a imagem aí, né? Deixa eu botar. Representando esses povos orientais.
Seguindo, temos a versão africana. Vou lembrar que, em relação à África, é um continente gigantesco, tá, gente? Tem vários povos. Então, aqui é uma das versões, só para lembrar, certo? Então, vamos lá. Como eu acabei de falar, esse é um dos mitos dos povos africanos sobre a criação do universo. E um trecho desse mito de povos, né, que seguem seguidores do candomblé, uma religião também muito popular aqui no Brasil, certo? Que tem origem africana. Vamos ler? Nesse trecho diz o seguinte: cabe a Oxalá, filho de Olorum, a tarefa da criação. Porém, ele falha em uma missão que acaba sendo cumprida por seu irmão Ododua. Depois de ser perdoado pelo pai Oxalá cria o ser humano, usando barro. Um pouco parecido com a versão cristã, né, lá do Gênesis. Deuses e homens convivem bem até que a desobediência de um menino provoca a separação entre Orum, céu, e o Aie, terra. E o mundo se torna o que é hoje. Então essa briga aí, né, entre esses dois meninos, né, na verdade a desobediência de um menino, provocou a separação entre o céu e a terra. Ou seja, um menino lá, segundo o mito africano, deu origem à separação do céu, Orum, e aí a terra. Esta é uma das versões africanas. Pronto. Aqui é uma imagem do trecho do livro, né, que foi retirado esse trecho aí que a gente acabou de ler, Orum Aie, sobre a criação do universo em uma das versões africanas. Vamos para a próxima? Não poderia faltar a versão indígena, um dos povos, na verdade, o primeiro povo que habitou aqui a América, né, habitou o nosso Brasil, os primeiros habitantes do Brasil. Então, novamente eu ressalto. Aqui é uma versão das várias versões que os indígenas têm, porque vamos lembrar que quando falamos de índio, indígena, né, que é o termo correto, temos vários povos indígenas e com culturas e crenças diferentes. Então aqui é uma das diversas versões. Ok, turma? Vamos lá. Os diversos povos que habitaram o território que hoje forma o Brasil, especificamente os indígenas, também possuem suas crenças sobre a origem de todas as coisas. Aí vai seguir aqui um trecho de um mito de um dos povos sobre a criação. Vamos lá. Não existia gente no mundo, apenas um homem chamado Toba com sua mulher. Plantavam macaxeira, milho, batatas, banana, mamão. Fora a roça deles, tudo era natureza, sem plantação alguma. Eram só os dois sozinhos. Nem sequer bicho havia, só a cutia e o nambu relógio. Toba debulhava o milho e fazia montinhos. Um dia, viu que a colheita estava desaparecendo, imaginando que o ladrão podia ser a cutia se não fosse a tanajura ou a saúva. Fez uma tocaia para espreitá-la bem de madrugada. Então aqui é um trecho, né, de um dos mitos indígenas sobre a criação. No seu livro, na página 33, livro de História, tem um trecho, né, maior, especificando como eles creem sobre a questão da criação do universo, a origem do homem na Terra, que é um trecho de Bette Midler, O Primeiro Homem e Outros Mitos dos Índios, a segunda edição de São Paulo. Certo? Então essas histórias eram transmitidas oralmente para os povos, para os descendentes desse povo nativo, né, indígena. E eles iam passando sobre... Porque, na verdade, gente, é uma curiosidade de todo mundo, né? De onde viemos, para onde vamos, e a religião, a cultura, a busca, tem diversas explicações. Ok? E esse é um trecho de uma versão indígena. Seguindo... Falaremos agora sobre a teoria mais aceita e que, por alguns estudos, temos mais base científica e por isso ela norteia todos os livros, né, todo o material didático nosso, de história, geografia, ciências, que é a teoria da evolução. No seu livro você vai encontrar, a partir da página 34, e especificando, né, porque aqui temos algumas espécies, né, seguindo a teoria, que deram origem ao ser humano. Mas no seu livro tem detalhadamente, tem outros, né,
especificando que são várias espécies, até chegar o Homo sapiens sapiens. Esse aqui, deixa eu marcar aqui para vocês, que chegou até que somos nós, né? O homem atual, o Homo sapiens sapiens. Então, no seu livro, na página 34 e 35, tem mais detalhes sobre alguns que vêm antes ou depois, até chegar, né, o Homo sapiens sapiens, esse da imagem, que somos nós, segundo a teoria da evolução. Vale lembrar, viu, gente? Seguindo, vamos falar um pouco da teoria da evolução. Como falei, baseado em estudos científicos, e o cara que devemos lembrar sempre, que deu origem a tudo, né, que popularizou essa teoria, foi o inglês Charles Darwin, né, que deu origem, inclusive, à ideologia darwinista, sobre a seleção natural, certo? Por acaso, os seres humanos, e os seres vivos, na verdade, né, da natureza mesmo, eles foram surgindo, tá, pela seleção natural, até chegar ao que nós somos hoje, né, até o ser humano, Homo sapiens sapiens, certo? Então, Charles Darwin é o principal idealizador dessa teoria, que popularizou, inclusive, essa teoria, o inglês Charles Darwin. Isso com base em viagens que ele fez. Inclusive, no seu livro, vou pedir para vocês darem uma olhada depois, na página 36, fala um pouco da pesquisa e a viagem de Charles Darwin sobre essa questão, como ele fez a pesquisa e deduziu, né, e deu base para a sua teoria, a teoria evolucionista. Ok? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Vamos seguir. Então, nessa teoria, todos os seres vivos estão em processo evolutivo, né? Houve a seleção natural e todo ser vivo passa por evolução. Isso com base, tá, gente, em achados arqueológicos, observação de Charles Darwin, vendo que os seres vivos realmente eles sofreram mudança ao longo do tempo, certo? Acabei de falar. Então, se os seres vivos passaram por esse processo evolutivo, Charles Darwin, e essa teoria da evolução indica o seguinte, que os seres humanos também, nós passamos por esse processo de evolução. E no próximo slide vocês verão um pouco, né, resumidamente, da origem até o atual momento dos seres humanos e que passou por essa evolução, seguindo com base a teoria da evolução. Vale ressaltar, porque a gente já viu outras, a gente está vendo agora a principal, a que norteia todos os livros didáticos. E aí temos alguns principais, né? O Australopiteco, nomes, né, bem difíceis de falar, perdão, que surgiu mais ou menos, tudo aqui aproximadamente, tá, gente? Essas datas aqui, deixa eu destacar para vocês, são datas aproximadas, tá? São datas aproximadas, ok? Então, vamos lá, não é algo preciso. Temos lá, o Australopiteco parece mais um macaco, né? O Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neandertalensis, melhor dizendo, e o Homo sapiens sapiens, certo? Que há indícios de que surgiu há mais de 30 mil anos atrás, certo? Que somos nós, segundo essa teoria, esse Homo sapiens sapiens, somos nós que passamos por esse processo evolutivo. Certo, turma? E aí, no seu livro, como falei, no seu livro, na página 34 e 35, mostra, né, que ao longo dessa evolução houve mudanças significativas. Na verdade, a imagem já demonstra um pouco disso. E tem o detalhe dessa evolução. Acompanhe. Seguindo. Sim. Esse é o último slide. Pronto. Gente, a aula foi aula maravilhosa, certo? Está maravilhosa. Só que a gente vai parar por aqui com sede, né? Demais. De querer beber mais um pouco dessa aula. Porque continuaremos
falaremos, né, sobre essa divisão, a subdivisão que há na pré-história, dos períodos, né, como essa evolução ocorreu de forma detalhada. Então eu vou aparecer aqui para dar um tchau a vocês, certo? E a gente se vê na próxima aula. Lembrem que esse material estará também em anexo no portal da escola. Lembrem de ler, reler, rever essa aula. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar, certo? Um abraço a todos e se cuidem. Tchau!